tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim, ao vivo, bom dia, seja bem-vindo. Hoje, quarta-feira, mais um programa especial para você. E olha, nossa mensagem diz o seguinte: oro a Deus não pedindo cargas mais leves, sim ombros mais fortes. E tenho repetido que no que depender de mim, me recuso a ser infeliz. As coisas vão dar certo, vai ter amor, vai ter fé, vai ter paz e se não tiver, a gente inventa. Quem disse essa frase é Caio Fernando Abreu. Bonita mensagem, né, gente? Coloca o pensamento positivo que as coisas melhoram, não é? Celso tá aqui, certeza. ó. Eu tô aqui, que você tá se batendo tudo aí? aqui, ó. Muitos temperos aqui nessa cozinha. Tanto ingrediente que a gente foi fazendo aqui. Bom dia. Bancada, Bom dia, tá? pessoal de casa. Ó, uma receitinha aí gostosa para ser feita hoje ainda, ó. O que nós vamos fazer hoje, Celso? Então, fazer um franguinho com linguiça ao molho barbecue, né? Eu vou muita ensinar delícia. a fazer o molho barbecue, que pode ser usado para onde quiser, né? Até no arroz e Infinidade. feijão, É, com carne, com frango, Churrasco, com molho barbecue, então, não é? costelinha. Bom, né? combina. Vamos dia fazer Muito aquela legal. costelinha que tem lá naquela rede lá? Naquela lá? Naquela rede. Ah, fica bom, Ribs. fica bom. Ribs on Aí a Barbie, gente vamos. faz... Ah, eu posso trazer a minha fryer pra gente fazer as batatas rústicas. Legal, Que aí aquela não frita. Não frita, porque você viu que fritar aqui Aí o a negócio gente dá fica a nervoso dica aí no de estúdio. qual a batata melhor para fazer, né? Que a gente já sabe aí a melhor batata para se Asterix, fazer. É. Porque batata, assim, gente, eu adoro batata frita, mas não dá, né? Não dá pra comer que a Fritura, né? consciência pesa. A batata já é danado porque é carbo, né? Carbo branquinho aí que vira... Açúcar É rapidamente. uma delícia, mas é uma esponjinha Vira de óleo, né? gostosuras rapidamente no nosso corpinho. No meu caso, mais, né? Então, aí, fritar a batata já eu não consigo comer, assim. Dói meu coração e minha consciência. Então, coloca lá naquela que é de ar quentinho. Legal, traz Fica aí. bom, viu? É, Fica igualzinho. Fica Vamos combinar, perfeito. você traz, a gente já faz aqui ao vivo mesmo. isso mesmo. Faz um barulhão aqui. É. Muito bem. Bastante ingrediente, porque o barbecue os também ingredientes vai do bastante barbecue, ingrediente. vai bastante né? especiaria, né? Eu vou fazer de uma maneira aqui que eu gosto. Você vai ver algumas receitas por aí na internet, cada um tem a sua. Um põe uísque, que fica bom também, porque o álcool evapora, mas o uísque fica legal, um bourbon, fica um gosto bom. Mas esse daqui é assim, é simples, ingredientes que você Tem em casa. acha. Normalmente tem A em fumaça casa. líquida que eu vou pôr, ela é opcional, né? Se não quiser pôr, você não precisa. E hoje já Então- acha essa fumaça líquida aqui nas redes que trabalham com produtos importados, com Ah, aqueles, já. né? É, Só procurar com carinho lá que você vai achar, tá bom? acha Ó. sim. Em breve E a gente aí- vai estar falando aonde a gente compra a nossa. Exatamente. E aí com o franguinho com a linguiça. Muito bem. Vai ficar bom isso, hein? Fica bom. Dá até pra fazer, se quiser, um churrasco, essa Aqueles receita, fazer o espetinho, espetinho, yakitori lá, né, do japonês, só que com linguiça junto, né? Delícia. A nossa vai no forno. Coisa boa, né, gente? Tá bom. Bom Quarta-feira. demais. Salivou a boca. Quarta-feira de almoço Nham, gostoso nham, nham. aqui. Bom, além da nossa culinária, claro, né? A gente vai ensinar você a fazer essas delícias aqui com a gente. Nós vamos bater um papo hoje muito importante com o Dr. Renato Natalino, que é neurologista, está aqui com a gente. Eu já vou sentando por aqui. Bom dia, doutor. Bom dia, como é que você está? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu. Doutor Renato vai falar um pouquinho, gente, da esclerose múltipla, porque hoje é o Dia Nacional de Conscientização dessa doença. Essa é uma doença danada, né, doutor? É uma doença, assim, de deixar pessoas jovens com sequelas neurológicas só está atrás de trauma. Então, assim, é uma doença que, embora não seja muito conhecida, que a gente deve falar a respeito dela, sim. E essa esclerose múltipla, o que ela causa? O que é essa doença? A esclerose, na verdade, é uma doença autoimune, ou seja, é o nosso corpo reconhecendo partículas, pedaços do nosso corpo, como sendo estruturas, é um corpo estranho, uma bactéria, um vírus, e ele ataca, o nosso próprio sistema imune, ataca as nossas células nervosas, né? Ele vai justo nas células nervosas. Células nervosas. Nosso sistema nervoso, especialmente o sistema nervoso central. E aí a manifestação pode ser as mais variadas possíveis. Isso eu posso sentir dor,
Dor nas extremidades. Quais são os sintomas? Sintomas normalmente são alteração de visão, alteração de força, alteração de sensibilidade, incoordenação, tontura e até parar de mexer as pernas ou até os 4 membros. Isso pode acontecer. Pode a pessoa ficar sem conseguir se mobilizar mais? Pode sim. E não tem cura? Essa é uma doença que não tem cura, mas a gente está avançando muito no conhecimento dessa doença, a gente está avançando na terapêutica para essa doença. Embora ainda não se fale em cura, a gente está conseguindo um controle dos sintomas, da evolução e das sequelas que essa doença causa. E ter uma qualidade de vida melhor. Com certeza, é isso que a gente procura. E como ela é autoimune, quer dizer, o nosso próprio corpo que desenvolve essa doença influencia a genética? O que mais que influencia para a gente desenvolver a esclerose? Genética, com certeza, é um fator de risco. Infecções por alguns vírus parece que estão relacionados com o desenvolvimento dessa doença, por exemplo, Epstein-Barr vírus. Fatores ambientais, a gente sabe que essa doença ela tá mais prevalente em países industrializados como os Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália. Por causa do alimento ou por causa da poluição? Normalmente é porque esses países eles são mais industrializados. E tem uma teoria da higiene que assim, o nosso sistema, para ele se maturar, o sistema imune, para ele se maturar, se desenvolver, a gente tem que entrar em contato com bactérias, com vírus ao longo da nossa evolução, da infância. Esses países industrializados, as crianças entram menos em contato com esses antígenos. E aí o sistema não fica tão maduro e começa a reconhecer partículas do nosso próprio corpo como sendo partículas estranhas. Quer dizer que mesmo alguém que não, por exemplo, na família não tem histórico, nos avós, nem lá atrás, pode ter. Pode acontecer, pode desenvolver a doença. Pode começar dali. Pode. Ai, tem como a gente se prevenir, doutor? Então, existem esses fatores de risco, mas existem também os fatores protetores. Quais são esses fatores protetores? Exposição ao sol é um fator protetor, mas tem que sempre lembrar dessa exposição tem que ser segura, né? Até às 10 da manhã e depois às 16 horas. E não adianta ser em cima da roupa, viu, gente? Tem que colocar a camisetinha de alcinha, os homens ficam sem camisa, aí se puder ficar, né, ali na casa, no quintal. A gente tem que, porque se eu for pro sol assim, a única área que eu vou tomar sol é o rosto e aqui na mão, né? Pouquinha área de absorção da vitamina D, né? Exatamente, a vitamina D é muito importante, parece estar assim, relacionada com a ativação de alguns genes que levam ao desenvolvimento da esclerose múltipla. E aí então, melhora se você tomar esse solzinho. Diminuiria o risco de você ter a doença. Pois bem, gente, olha só, assunto muito sério, afinal de contas a gente precisa saber que ela existe, né, para ter conhecimento, para facilitar o diagnóstico. Ela é de difícil diagnóstico, doutor? Ela não é o diagnóstico dela não é difícil, mas é que tem que ser pensado no diagnóstico para pedir o exame adequado e fazer o diagnóstico corretamente, né? Então, se o médico não suspeita, não é feito o diagnóstico. Mas uma vez que é suspeitado, normalmente a gente consegue fechar o diagnóstico aí em curto período de tempo. E aí, às vezes é bom, às vezes até o paciente, né, que será, né? Dá um indicativo aí. Será que não pode ser? Né, ajudar a pensar nas múltiplas. Porque sintoma, né, gente? Quando a gente começa a sentir dor, a gente corre, né? E quando não começa a sentir dor, aí que é danado. Bom, nosso papo hoje vai falar sobre esclerose múltipla. Tô esperando a sua mensagem aqui pra gente. Manda a sua pergunta, seu bom dia. O Celso vai ensinar a gente a fazer essa delícia que dá pra fazer pro almoço, mas dá pra fazer pro jantar, tá bom? Que já tá em cima da hora do almoço, é quem não tem os ingredientes em casa, tá? Tem bastante ingrediente, a gente vai passar pra vocês, tudo tintim por tintim. E lembrando que já está no nosso Face. Se você não curtiu o nosso Face ainda, tintim por tintim, tá bom? Corre lá, curte nossa página. Tá o sorteio lá já, nosso prêmio dessa semana, que eu vou sortear aqui na sexta-feira. E tem também a foto no Instagram, tá? @tintimportintimtv. Nosso WhatsApp é o 994644958. Tô esperando sua mensagem, manda pra gente. É um minutinho, a gente volta já. Tem fama que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, eu volto aqui do cantinho que já tá, ó. O resfriado ainda não foi, viu, gente? O nariz também mais ou menos, mas o aroma, imagina se não tivesse resfriado, então.
Tá. O que vocês aprontaram aqui? Eu tava sentindo um cheirinho de pão. Foi o gente. pãozinho que eu já torrei no Pãozinho forno aí, ali, ó. torradinho, É que pra acompanhar. vocês vão ver na receita lá, depois isso daqui a gente vai fazer no forno, caramelizando com barbecue, né? E aí a gente vai montar individual, assim, com uns Pãozinho, né? Pra pãozinho, acompanhar. tá, uma Isso. guarnição. Tá bom Bem esse legal. negócio hoje aqui. Bom, Gostoso. temos 2 listas de ingredientes, É. tá? Anota aí a primeira. Frango com linguiça ao molho barbecue. Ingredientes: 4 filés de frango cortado em pedaços, 2 linguiças calabresa cortadas em pedaços, meia cebola cortada em pétalas, 2 tomates grandes sem sementes cortados em tiras, 1 colher de chá de erva doce, suco de 1 laranja, 2 fatias de torradas em pão de forma cortadas em tiras, azeite, sal, salsinha e cebolinha picados ou erva de sua preferência e molho barbecue. Muito bem, gente. Tô aqui arrumando cabelo, que o negócio não tá... A pessoa mexe. Esses são os ingredientes do frango com Do linguiça, frango. tá? Como o Celso vai incrementar esse frango colocando o molho barbecue, é outra receita. O barbecue também tem bastante ingredientes. Bastante Mas, especiaria ó, aí. fica... Eu já fiz em casa, fica ótimo. Fica Bom, ótimo. né? E Bom normalmente são ingredientes que nós temos em casa. Então, isso é bacana. Então, anota aí os ingredientes desse molho especial. Molho barbecue. Ingredientes: 1 bisnaga de ketchup grande, meia xícara de água, 1/4 de xícara de vinagre de maçã ou vinho, 1 colher de sopa de molho inglês, 1 colher de sopa de mostarda amarela, 1/3 de xícara de açúcar mascavo, 1 colher de chá de pimenta do reino com cominho, 1 colher de chá de gengibre em pó, 1 colher de chá de páprica em pó, 1/4 de cebola em pedaços, 1 colher de sopa de fumaça líquida e 1 pitada de sal. Muito bem. Lembrando você que não precisa ficar desesperado na caneta aí anotando tudo, que a gente Isso. coloca tudo no Fica nosso tranquilo. site durante a Nosso tarde, tá Face. bom? tvclaré.com. Lá no site tem a foto do prato e a receita para você imprimir. Isso aí. Vai fazendo seu caderninho lá. E se você quer acompanhar o passo a passo, tem duas formas. Ou no TV Claré Play, que você vê o programa na íntegra, ou lá no Facebook, que a gente faz os compactos, tá? Só do artesanato, só da culinária, só da entrevista. Pra Rapidinho. você curtir, compartilhar e mostrar pra família. Cutuca a mãe lá, fala, mãe, faz pra mim, né? Não, tá muito legal. A receita lá tá dando 8 minutos, 6, A gente né, Poliana? A gente Seis, é compila, tá bom? Bem legal. Se Bem você quiser bacana. ver o programa na íntegra, é o TV Claré Play, lá no tvclaré.com. O artesanato, Se né? perdeu tudo o programa, separadinho. assiste ele inteiro. A Agora, fiquei na entrevista. dúvida com a culinária, vai lá, assiste o vídeo da culinária. Fiquei com dúvida lá no artesanato, vai lá, assiste o vídeo só do artesanato. Exato. Quer ver direitinho, lembrar o que o médico falou? Nossa, ele falou uma coisa super legal, não sei o que. verdade. Assiste lá, tá bom? Mas Vamos se quiser lá? aprender, assiste agora. Mão na Ligadinha massa. aqui. Vamos fazer Bom, fazer o Você que- seguinte, você eu vou que deixar manda. a Alessandra Hoje aqui é- refogando o frango, e aí Certo. nós vamos fazer o molho barbecue aqui. Liga aquela boca ali, ó. Qual? Essa daqui, Celso? Essa aí mesmo, Ah, essa aqui. isso. Bom, aqui, ó, é o frango, o filé de frango que eu cortei em pedaços, tá? E deixei já marinando na laranja, com um pouquinho de sal. É, a laranja faz a diferença aí no franguinho, viu? Tem que pôr, né, gente? Aí eu vou deixar a Alessandra aqui, ela vai refogar isso aqui, selar, né, Selar o frango certinho, vai deixar douradinho. E assim que ele tiver selado, Poliana, a gente vai jogar a erva doce que tá lá na receita, tá? Vai dar um adocicado aqui, um temperinho legal no Ela frango. gosta Que combina bem com linguiça também, né? Também, então, e Muito. vai tudo junto, né? Então esse daqui ela vai refogando ali. Você sabe que a minha maior Mas depois dificuldade, deixa aqui, depois gente, você pega. com relação à cozinha, é isso, saber usar As os temperos. combinações, né? Não é? Eu acho mais difícil, porque você fazer um frango grelhado, tudo bem, mas quem que aguenta comer frango grelhado só com salzinho a É. semana inteira? Exatamente. Aí a gente coloca a páprica, Vai, né? isso. Coloca lá, corta em cubo, faz com um pouquinho de curry. Em vez de colocar o creme de leite, coloca um pouco de iogurte natural. Que a Bárbara falou que costumam fazer estrogonofe pra comer com macarrão. Ela falou, mas tira o Eu creme de tiro, eu leite, coloco Com iogurte. coloca o iogurte Iogurte. natural. Cara, a gente faz com Exatamente, a gente iogurte faz também. com iogurte também. Ó, tira um pouco da caloria aí. E sabe uma coisa que dá pra fazer também que fica ótimo, estrogonofe em casa, todo mundo gosta, né? Ai, na minha casa tá virando... É de berinjela, estrogonofe de Ai, berinjela. Ale, Celso, Aí, ensina Celso.
E é Coisa boa, super coisa fácil de boa. fazer, fica Eu sou suspeito, delicioso. estrogonofe eu adoro. Fica delicioso, viu, Polly? O Celso vai trazer aqui, a panela salgada vai ensinar aqui vocês. Então, Ó, para fazer o barbecue, começa Barbecue, com o ketchup, tudo na panela. Vamos tirar tudo essa na aqui da panela. frente? Tira por enquanto aí, Polly, que esse aí eu Vamos só vou mostrar refogar a linguiça. A água. Fogo alto aqui. E o barbecue é o seguinte, você pode até, é o que a Poliana falou, você vai aprender com os temperos, né, o frango aqui, o barbecue, você faz uma vez, não gostei desse tempero, vou pôr outro, você pode fazer a Substituir. sua receita mesmo, né? Porque tem gente que gosta, por exemplo, de especiaria, tem gente que gosta menos, você coloca um pouco Exatamente. menos daquela especiaria, do cravo, de alguma coisa que vai, e vai até você achar a sua receita. Exatamente. A Por sinal, mostarda. falando em receita, já cortando o assunto do barbecue Olha, aqui, vai o coisa. Roberto fez um cheesecake. Esse final de cheesecake semana é que suspeito passou. que é uma delícia. Só né? acredito comendo. Comendo. Não deu, Ale, Só esse não acredito. sobrou nem pro cheiro. Nossa, é, Polly? Ficou igualzinho que vende lá nos Estados Unidos. Igualzinho. Então, Robertão, Robertão, pode mandar a vamos receita ver aqui se a pra receita é panela igual aí. doce que eu vou ensinar aqui pro pessoal. Ficou, e é uma receita que ele foi adaptando, que ele foi Lógico que os pegando produtos são a diferentes, né? dica de um com a dica de outro, foi juntando e a receita ficou Mas fez a massinha de bolacha, massinha de bolacha, usou creme de ricota. o creme de ricota, que tá com um preço super bom. Só que daí assou em banho-maria. Então ficou... E fez a cobertura, No ponto, né? colocou alguma De cobertura de morango, feita em casa. geleia de morango. Delícia, hein? Gente, ficou. Eu vou trazer, tá? Vou trazer, só que tem que trazer uma pronta, viu, Lê? Porque no banho-maria demora uma vida a passar. Né? Imagino. Mesmo nesse E nosso muda a forno. textura, assim? Muda. Porque daí você consegue fazer uma torta alta, né? Tá. Porque o cheesecake nos Estados Unidos sempre é alto, né, gente? Alto, É um- exatamente. Até você fala, como é que consegue comer tudo isso, né? Porque é um tolete de torta. E é alto. E aí você consegue fazer ela alta e ela não perde o ponto porque tá em banho-maria. Perfeito. Se assar muito, ele fica com não fica ruim, mas fica com uma textura diferente. Muda a textura, bacana, Bom, eu vou Celso, querer. Vamos no ketchup. barbecue? Ó, pus o ketchup, A água, nem lembro mais mostarda. agora. Pus o molho inglês, a mostarda. Vou colocar a cebola. A cebola só vai deixar o gosto aqui, depois a gente tira a gente ela. vai peneirar, né? Só tirar, que é pedaço grande, Pedaço né? grande aí, O vinagre. só pra ela dar uma suadinha aí. Vinagre de maçã, se não tiver de maçã, mas seja de vinho, tá? Pelo menos de vinho. Aquele de Vinagre álcool forte, não. né? Um gosto marcante, né? Aqui a Alessandra já separou o cominho, a pimenta do reino e a páprica juntos. E a noz tá? moscada. Não vai noz moscada. Aqui é só cominho, pimenta do reino e páprica, tá certo. Então tá certo. Tá em outra Eu achei- receita. Eu tô viajando, outra né? receita São aqui, ó. muitos temperos, gente. É o cominho, a pimenta do reino e a páprica. Tá. Você fez certo aqui, falou. Fiz, né? Obrigada. Vamos agregando aqui. Aí, o açúcar mascavo. Que é muito importante. Muito, que é o pra que dar deixa ele adocicado. com aquela textura pegajosinha assim na carne. Exatamente. Né? Carameliza depois, né? Exatamente. E uma pitada de sal. Parou a receita aí. salzinho. Agora o toque do Parou. Celso é a fumaça líquida. Aí é o seguinte, aqui você já tem o molho barbecue, é só você Só apurar. apurar e depois deixar ele esfriar, que ele vai ficar bem grossinho. Se você usou aquela bisnaga do ketchup, guarda ela que você pode colocar dentro depois para usar Quanto também. tempo ele com- dura, Celso, esse feito em casa? Uma semana? Uma semana, Na tranquilamente geladeira. na geladeira, se você conseguir que ele dure lá, né? Se você não usar tudo antes. E agora a fumaça líquida que é opcional, gente. Então assim, você pode colocar, se você tiver, você comprar lá no nosso parceiro, né? O Mercadão lá, o Art Center, lá tem Mercadão lá, né? Art Center tem lá a fumaça líquida. A gente conhece lá como tamaru. Como Tamaru. Tamaru, que tem ali na Avenida conhece 29 assim, com a Rua 5 e tem ali na Rua 9 com a Avenida 5 também. É o tamaru. Eu a vida inteira conheço lá A gente como acaba tamaru. falando, né? Vamos lá no Tamaru. E aqui é só deixar apurar pra você daí deixar ele esfriar e usar. A Alessandra tá aqui, ó, já tá Refogando, corando, né? Refogando. corando, isso. Não precisa nem pôr óleo, né, Celso? Vai Não, refogando na nada. própria gordurinha E dele. com o suco de laranja que já tava suco junto de ali laranja, marinando, né? E o sal. Agora aqui a gente vai colocar a erva doce.
Vai dar um toque todo especial nesse Olha o cheirinho já. aí. Delícia. Gente, que pena que TV não tem cheiro, viu? Nesse momento aqui Nesse seria uma momento- coisa muito boa. Olha. Cheirinho desse barbecue é demais, né? Eu adoro Bom, esse agora é esperar. molho. É, Molho apurar. aí eu vou... Franguinho chegar a no linguiça ponto. eu vou fazer naquele ping frita, Aham. que é que todo mundo já conhece que eu fiz aqui, né? É a linguiça calabresa que Linguiça você tá usando aqui. calabresa da grande, eu cortei em pedaços, tá? Aham. E vou colocar para ela dar uma fritada na própria gordura e com aquela aguinha. Fritou, pouquinho de secou o fundo da panela, Aham. pinga um pouco de água. Pra Secou a panela, soltar, pinga um pouco né? de água. Aquele Tá. fundinho de panela. Então Tá. tá bom. Mas a hora que você for começar a fazer a linguiça, você me chama. Não, Que tranquilo. a gente mostra o pessoal para não perder nenhuma etapa. Eu vou voltar lá para nossa conversa, gente. Hoje nosso artesanato tá diferente, tá? Eu vou chamar uma gravação que a gente fez lá no ateliê da Edi. Ah, que É, legal. legal. Obrigada por nos receber super Bacana. bem, Edi. Muito, muito. Não sei nem explicar. Ela é uma pessoa iluminada. Iluminada. Não é nada, em um Tá lugar nos maravilhoso. recebeu lá. Né? Nossa, fiquei E o encantada. ateliê dela vale a pena. Que cantinho maravilhoso, né, Eu não Polly? sairia mais dali, viu, Edi? É, delícia. Vai lá. Esquece o mundo. Ai, que lugar gostoso. Bom demais. E a gente gravou lá um artesanato pra você. É bom, você vai aprender uma técnica legal que a Edi faz com muito carinho. Fica lindo. E aí o pessoal que tem um pouco de receio com o patchwork, resolve ali. Então eu já volto. Vocês vão me chamando, Tá tá? certo. Boa, tranquilo. Mesmo com o nariz entupido, o negócio tá bom aqui, viu? Vai desentupir já, Nossa. com o seu cheirinho. Esse tempo seco, gente, eu amava o frio. Amava o frio. Era super adepta do nosso tempo fresquinho agora. É porque a gente vai ficando mais velho, né? A coisa Com pega de criança outro também, jeito. né? Com criança. Bom, criança nem falo, que agora eu detesto o inverno, né? É, Mas é bem. por causa do nenê. Bom, voltando a falar aqui de esclerose múltipla, hoje é o Dia Nacional de Conscientização. Então, uma data, né, uma Importante. condição especial para a gente poder falar dessa doença. A gente já falou com relação à genética, que ela é importante, mas como é autoimune, mesmo não tendo na família, alguém pode passar a ter. Pode ter. Países industrializados. O Brasil não está mega industrializado, mas está bem industrializado. A gente já perdeu essa característica rural há muito tempo. Sim, país subdesenvolvido. Como é que é com relação aos casos de esclerose múltipla no Brasil, com relação aí, comparando com o resto do mundo? A gente sabe que a esclerose, a incidência dessa doença, a gente sabe que é muito mais nos países nórdicos, lá, né? Da linha do Equador para cima. Mas o Brasil também tem bastante casos de esclerose múltipla. Lembrar que sempre no público feminino, Mais mulheres mulher. jovens, muito mais prevalente em mulheres, muito mais prevalente em mulheres jovens. Por quê? Tem uma explicação? Isso ainda a gente não descobriu. Não tem uma explicação para isso, mas é só uma constatação, na verdade, né? Os estudos acabam sendo populacionais e viu-se que a incidência da doença, a prevalência é maior na população feminina. Nas mulheres e jovens ainda. Jovens. Pico de incidência ali pode começar até por volta dos 15 anos de idade. Lembrar que, ao longo do tempo, a doença vai deixando sequela, vai deixando sequela. Não tem como... Hoje, com o que nós temos hoje de medicamento e de conhecimento, essas sequelas não tem como fugir. Não, mas hoje as medicações, elas mudaram muito, avançaram muito e hoje a gente consegue ter, naqueles casos de doenças mais indolentes, um bom controle da doença e a pessoa pode passar anos e anos sem ter surto, sem ter um novo quadro com sequela. Isso pode acontecer. E essas sequelas que a gente diz às vezes, uma dificuldade de mobilidade. Lá pra frente, quando a gente pensa numa pessoa jovem, com 18, 20 anos, que começa a ter uma doença como essa, quando ela chegar nos 60, 70, é um tempão aí de Tempão de doença. doença, né? Se a gente não tiver um bom controle ao longo desse tempo todo, fatalmente essa pessoa vai chegar lá com seus 60, 70 anos com problemas cognitivos, até um quadro demencial associado e bastante sequela motora, sensitiva. E aí, você estava me falando com relação ao calor, né? As pessoas que têm esclerose têm intolerância. Como é que funciona essa relação com o calor? Uma das características importantes da esclerose múltipla é que a pessoa tem uma intolerância ao calor. Isso significa que toda vez que ela é submetida ao calor, ou ela faz febre, ou entra num banho quente, os sintomas, eles flutuam e a pessoa, ela piora dos sintomas, piora daquela sequela. Então, se ela já tem uma fraqueza no lado do corpo, essa fraqueza vai piorar. Se ela já tem um olho, já não enxerga bem de um olho, isso pode piorar também. Olha só.
Então, tem um nome nesse fenômeno, um nome meio estranho, chama fenômeno de Uthoff. Então tem que ficar atento, é uma coisa que a pessoa também pode ser uma situação que leve a um diagnóstico, ela começa a perceber que tem alguma coisa ou não, já essa intolerância já vem com o diagnóstico fechado? Não, isso pode. É difícil, assim, já vir com o diagnóstico fechado. Então, sim, tem que ficar atento para isso. Se a pessoa, normalmente, já é para procurar um médico, se tiver dificuldade para mexer um lado do corpo, dificuldade para enxergar, dificuldade de coordenação, já não precisa esperar se colocar em situação de calor para ver se isso piora. Mas sim, às vezes a pessoa tem um quadro que foi muito leve, um surto leve que melhorou depois, mas ela percebe que toda vez que ela entra em contato com calor que ela piora. Isso pode levá-la a procurar um médico e fazer o diagnóstico a partir daí. E esse diagnóstico vem com o neurologista? Normalmente, ou é conjunto? Normalmente o neurologista é o médico que cuida dessa patologia, né? Mas a pessoa, por exemplo, pode começar um surto no nervo do olho. Ela vai entrar pelo oftalmologista, vai alterar a visão dela, a acuidade visual vai baixar demais, ela normalmente entra pelo oftalmologista e ele percebe que pode ser uma doença do nervo óptico e aí ele encaminha para o neurologista. Entendi. Então precisamos ficar atento, né, gente? Nós temos um depoimento que a gente gravou, vamos ver uma pessoa que convive aí com essa doença. Como se eu te conhecesse já há um certo tempo, olhasse para você e falasse assim, qual é mesmo o seu nome? Eu te conheço. Eu descobri já com um surto mesmo, por questão de lapsos de memória. Eu tive diplopia, eu olhava como se eu estivesse olhando para você agora e vi imagem duplicada, né? E tremor nas mãos, que eu fiquei bastante assustado. Falei assim, meu Deus, que é isso, né? O que está acontecendo? Para eu que sempre amei arte e amo arte, sempre me envolvi com teatro, esclerose múltipla. Que isso? Eu não tinha conhecimento algum referente à esclerose múltipla, né? Que é uma coisa que me assustou muito. Primeiro por questão de ter lapsos de memória. Falei, Senhor, meu Deus, e agora, né? Uma pessoa que sempre foi muito elogiada até mesmo pela questão da memória. E perder assim, não que eu perdi totalmente, mas perder essa precisão, sabe? Consigo memorizar? Claro que consigo. Mas agora tenho de me dedicar bem mais do que... Não tenho mais a mesma facilidade que eu tinha anteriormente. Pessoa esclerosada. Já associam de imediato aqui. A pessoa está debilitada, já não será mais a mesma, não será capaz de fazer tudo que sempre fez. É um pré-julgar, sabe? Somos diferentes, então cada um responderá de uma forma à enfermidade e ao tratamento a essa enfermidade. Agora eu estou muito bem, tudo mais, estou estudando, estou firme. E tanto é que fiz outros cursos profissionais e tudo mais. Então eu dei uma certa continuidade. Carreira universitária eu ainda não dei início, mas não é uma coisa que desisti também não. Até porque eu sou duro na queda quanto a essas coisas. Quanto a tudo a gente tem que ser. Às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que... Cair, levantar, qual a lição que tira de tudo isso? E... Vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. A gente não deve desistir, não. Realmente. Nós temos um presente que nenhuma máquina ou homem jamais poderá nos dar. Esse presente chama-se vida. Então, cuide bem da sua vida. Sabe? Cuide bem e permaneça em amor com as pessoas que estão à sua volta. Porque se não fosse a minha família de imediato, as minhas verdadeiras amizades, sabe? Profissionais que, claro, agem com a razão ali, até por isso são profissionais, mas também sabem tratar o ser humano como ser humano, não só no estudo, sabe? Essa é a lição. Permanecer em amor. Caiu, levanta, respira fundo, calma, mas
Vamos lá? Vamos. Isso aí. Que bonita mensagem, né? Nossa. E cada paciente, como a gente viu do Wendel, cada paciente pode apresentar o primeiro sintoma diferente. No caso dele foi o cognitivo. Foi um cognitivo junto com uma diplopia ali que chamou atenção, né? Um paciente jovem, não é para ter visão dupla, diplopia, né? Isso aí tem que chamar atenção, tem que procurar auxílio médico. E tremor nas mãos, né? Tremor. Esse pode ser uma... O tremor é um quadro mais inespecífico. Ele não chama tanta atenção para a esclerose. Normalmente, provavelmente ele é secundário a algum outro déficit aí que ele pode ter tido. Mas, especialmente alteração de visão, diplopia, incoordenação, alguma dificuldade para mexer as pernas ou até os 4 membros, fala a favor de uma doença neurológica central. Em pessoa jovem tem que pensar em esclerose. Pessoa jovem, né, doutor? Quando a gente pensa numa doença, que ela é uma doença, se não cuidada, que às vezes também o que a gente vê, muita pessoa sabe que tem uma doença que é grave, e num certo momento da vida fica meio que né? Na lua, esgota a paciente e fala, não vou mais fazer nada disso. Sim. Abandona o tratamento. E ela deixa sequelas, né? Graves. Assim, quando a gente fala de doenças que não têm cura, essas doenças são de difícil tratamento mesmo, porque a pessoa ela tem que submeter a tomar medicação diariamente, às vezes ela tem que restringir o hábito de vida dela diariamente. Essas pessoas também que têm esclerose, elas são imunossuprimidas, então ela tem o sistema imunológico dela um pouquinho debilitado. Tem que tomar cuidado com esse resfriadinho básico que a gente pega aqui no tempo seco, já não tem que tomar muito cuidado para não ter. Exatamente. Então, isso faz com que ao longo do tempo, às vezes as pessoas desistam do tratamento. Cansam, né? Cansam, mas é importante que isso não aconteça, para que novos surtos não aconteçam e para que as sequelas não fiquem se somando ao longo do tempo. Quando a gente fala em surto, a gente está falando em quê? Seriam assim os sintomas que a pessoa tem de uma forma muito alta, assim, muito grave? A esclerose, ela caracteristicamente, a forma mais comum da esclerose múltipla, ela acontece em surtos, ou seja, quadros agudos dessas alterações todas que a gente falou, visual, coordenação, motora. E normalmente ela tem uma evolução subaguda ao longo de 1, 2, 3, 4 dias e depois ela melhora espontaneamente e sempre deixando alguma sequelinha. Então, normalmente, quando tem um surto, vem uma coisa grave. Não dá para a gente ignorar. A pessoa perde a visão do olho, não consegue mexer um lado do corpo. Então, esse foi o quadro agudo, o surto. E normalmente ela tem a forma remitente e recorrente, né? Que ela tem o surto, ela remite, aí ela recorre. Ela remite, aí ela recorre. É assim que a esclerose evolui. Ela vai acalmando até depois entrar num período de remissão, mas sempre lembrando que esse período de remissão a pessoa acaba não voltando a ter aquele status funcional que ela tinha antes. Vai sempre somando uma sequelinha. Se ela tem uma dificuldade para andar, vai ficando um pouquinho mais difícil. Exatamente. Um pouquinho mais difícil. Machuca mais a medula, uma outra estrutura do cérebro. Por isso, gente, precisa ficar muito atento com os sintomas, tá? Não demora para procurar o médico, não. E está em tratamento, não abandona o tratamento, não. Depois a gente vai falar da importância do apoio da família, da colaboração dos amigos e do lado emocional, né? Porque, afinal de contas, em qualquer coisa, a gente fica abalado emocionalmente com uma doença, com um diagnóstico de que não tem cura, né, doutor? É um golpe forte que o emocional precisa ser bem cuidado também. A gente faz um intervalo rapidinho. Estamos sentindo um cheirinho diferente aqui na cozinha já. Com arominha na panela, Celso, não queimou! Não, guardanapo mesmo. Sou campeão nisso, né? Campeão. A gente faz um intervalo rapidinho e volta já, tá bom? Manda sua mensagem pra gente, tô esperando. Não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim, de volta, gente. Quero mostrar pra você. Olha aqui o nosso molho barbecue. Celso deixou apurar e peneirou, né, Celso? Peneirei, já tirei da panela. Lembrando eu vou me afastar dele, porque eu tô quase pegando um pãozinho e experimentando. Não vou. Bom, né? Não vou. E lembrando que bom, com os ingredientes lá, acabei esquecendo de falar aqui que tem o gengibre em pó também. Gengibre em pó. Eu falei noz moscada, né? Do gengibre gengibre, gente. Eu comi pimenta do reino, páprica e gengibre em pó. E aí você tá só fritando a calabresa. Assim, aquele pingue frito, grudou tudo no fundo da panela. Um pouquinho de água. Uma fumacinha.
cheirosa. Fica tranquilo que sobe, mas já desce já essa fumaça. Rapidinho e vai tirando aquele fundinho da panela, né? Gente, a calabresa é uma das coisas que não precisa pôr óleo, pelo amor de Deus. Nada de óleo. Ela já é gordinha. Só com esses pingas de água, ela vai soltando a própria gordura e deixa ficando aí linda, dourada. E agora né? já tá pronta aqui pra gente montar o prato. Ah, é? Vinhos dourados. Agora, vai pro Vamos forno. Já. Agora aqui, ó. Vamos pegar o forno que a Alessandra fez aqui maravilhosamente bem. Nossa, espetacularmente maravilhoso. Quanto carinho, né, gente? Fazer com amor faz a diferença. E aqui é peito de frango mesmo, né? O peito de frango, filé, né? Que eu só piquei em pedaços, deixei marinando na laranja com sal. Você sabe que a minha mãe costuma colocar laranja em todas as carnes, praticamente, né? Fica muito É bom. Dá uma corzinha. Frango, principalmente, combina muito bem. Vai assar o frango, tempera ela com a laranja, as sobrecoxas, as coxas lá. Fica muito bom. Fica muito bom. Bem seladinho. Aí a gente vem aqui com a nossa linguiça. Eu vou tirar aqui sem a gordura, né? Porque ela fica com bastante... Ela solta a gordura, então... Deixa a gordura na panela aqui. A gente já dispõe junto aqui. Já dá pra imaginar isso tudo com barbecue em cima aí, hein, Poliana? Dá, viu? Delícia, né? Dá pra imaginar sim. Ó, se você tiver um tempinho, você pode até tirar a linguiça também, deixar ela secando no papel absorvente, viu? Vai menos gordura indo lá pro forno. Ó. E aqui a gente vai complementar com o restante da receita, que é o tomate. Tô vendo aqui que tem um tomatinho lindão aqui. O tomate, o que eu fiz? Eu só tirei a semente, né? E depois piquei cortei em tiras, né? Aqui a gente vai dispor. Se eu quiser usar o cereja, por exemplo, eu deixo com a semente e tudo. Ah, sim, aí o cereja não tem problema, pequenininho, né? Pequenininho, aquele tem grape, um montão né? aí na nossa geladeira. E eu vi lá que o pé tá bem carregado, já tá verde, mas agora vai sair uma leva boa. aí. A nossa E cebola. ele dura, né, gente? Esse que a gente planta em casa, se você tiver um espacinho, Nossa, como dura. Um vaso, porque o pé de tomate fica grande. Ele dura na geladeira, viu? E sem agrotóxico, hein? Só com a terrinha e aguinha. O gosto é totalmente outro, né, Poliana? Tomate é danado para agrotóxico, né, gente? Esponjinha. Então, planta em casa, se você tiver essa oportunidade. Ele não para de dar tomate uma carga atrás da outra. É verdade, não assim tem época, mesmo. né? Vai dando. Não. Aqui a gente já colocou aqui a cebola agora. Agora, nossa erva, na receita lá, eu falei, coloca a erva de sua preferência, né? O que eu tô colocando aqui? A salsinha e o alecrim, que combina muito com a linguiça e muito com o frango também. Tá aqui, linguiça com alecrim, se fazer pizza calabresa e colocar alecrim, olha, dá eu tenho alecrim lá em casa, vou fazer isso. Dá um upgrade na coisa, viu? Faz aquela pizza lá que o Celso ensinou aqui, com a massa de arroz. De farinha de arroz. Vamos colocar aqui por cima para ele caramelizar junto aqui com todo o frango. Olha o cheirinho do alecrim, gente, que gostoso, coisa né? boa. E agora, Alessandra, vamos pincelar aqui, ó. Ó, tá aqui. Só pincelar? Não pode? Não, aí o que acontece? Exagerada, né? Já que aqui derrama pode no colocar, negócio. na verdade você pode pegar, pega uma colher aí. Porque qual que é o truque aqui, vamos dizer? Você vai besuntar bem agora, vai colocar no forno, né? Aí você espera ele caramelizar, ficar aquela película, né? Aí você tira, dá uns 10 minutos, tira, pincela de novo, põe de novo, repete umas 3 vezes esse passo. Entendi. Aí ele vai ficar bem caramelizado com o molho barbecue todo, né? Aqui, ó. Viu, gente? Por que não sobra? Molho barbecue não sobra, viu? Você Não, pode difícil, fazer. Viu? E ele custa carinho pra gente comprar, né? Custa. E é fácil fazer em casa, né? É mais caro que o bom, o gostoso, aquela marca mesmo. boa, legal mesmo, é caro. Aquela que começa não com é H. barato, não. Aquela lá. Aquela que começa com H? Não é baratinho, não. Não é baratinho, não. Vale a pena, porque também você não vai comer barbecue, né? No almoço e jantar todos os dias. Não, mas um sanduíche. Lá em casa vai até com arroz e feijão, viu? Não tem... né? Por isso que nem faço muito. Ó,
Der uma primeira besuntada. E sem papel, sem nada. Sem papel, sem nada. É para secar mesmo. Forno, por uns 10 minutos. E vou repetir esse passo aqui umas 3 vezes aqui, até a gente comer no final do programa. Muito bem. Eu quero, antes de voltar para a nossa entrevista, nosso bate-papo, dar um recado para você. Afinal de contas, nosso Tintim por Tintim está com um cenário novo, né? Decoração nova. Tem aqui decoração linda na nossa sala. Depois eu vou mostrar para vocês a decoração que tá lá também na nossa estante ali, nossa prateleira. Aqui na cozinha, esses amarelos lindos. Olha, tudo no Galo mesmo. Decorações, viu, gente? Móveis únicos e exclusivos. E você pode comprar online no galodecor.com.br. Acendeu a cozinha. Melhores profissionais e os melhores móveis com design exclusivos e marca registrada de Galo. E a durabilidade que a gente já sabe, né, gente? A Galo fica na Rua 3, no 1415, no centro. O telefone é o 3524-4111, tá bom? Recado dado pra você. Vai lá, Cozinha que tem coisa agora boa. tá esperando. Estamos no modo espera. Agora eu vou fazer esse passo aí umas 3 vezes. Fica no modo espera, só curtindo o aroma de barbecue com frango. Antes de voltar a falar aqui com o Dr. Renato, vou mandar os beijos, afinal de contas a gente pede o pessoal mandar mensagem, tem que ler, né? Senão o pessoal puxa a orelha depois. A Isabel, Calor e Leite, bom dia, já fiquei com vontade desse estrogonofe de berinjela. Celso Alê traz pra nós. fazer aqui. Ó, Isabel, também quero essa receita, viu? Vou aprender aqui com o casal. A Maria Aparecida, do bairro Wenzel, já tá ligadinha com a gente. Esclerose atinge qual idade? A gente já falou aqui, né, doutor? Pode começar ali com uns 15 anos. Pode até os 50 anos. Até os 50 pode começar essa doença. Pode. Normalmente depois a pessoa vai envelhecendo, o próprio sistema imunológico dela começa a responder com menos intensidade. Então é muito menos provável que por uma doença autoimune, depois de uma certa idade, você venha desenvolver essa doença, né? Então... E mais mulheres, mas os homens não estão... Não, a gente pode ver aqui o Wendel, né? O depoimento do Wendel. A Tamires, do Mãe Preta, já é fã do nosso programa. Muito obrigada, viu, querida? A Sandra Góes, acompanhando o Tintim também. A Giselda Sartori, bom dia, viu, Giselda? Parceira. O Fábio, lá do Japi, minha mãe, Dona Ercília Lotério, assiste vocês todos os dias. Manda um beijo pra ela. Um beijo pra Dona Ercília, viu? Pro Fábio também. Felipe Souza, parabéns pelo programa. Muito obrigada. Doutor, a gente estava falando, a gente terminou o último bloco falando da questão do apoio, do emocional. Sim. Toda doença deixa a gente abalado emocionalmente. Aquelas que a gente está mais acostumado, gripe, resfriado, depende ainda da situação, a gente até fica, né, dá uma abaladinha. Uma doença dessa, como a esclerose, a gente vem com um diagnóstico que não tem cura, que vai perdendo, que vão ficando sequelas. A importância do apoio da família, desse paciente ter o emocional aí bem cuidado. A gente estava conversando aqui, né, que essa é uma doença que, embora não tenha cura, ela tem controle, mas que ela abala, sim, o psicológico da pessoa, pode ter muita associação com doenças comportamentais, especialmente depressão. Então, daí, muito importante, além das sequelas físicas, lembrar que a pessoa é um todo, é um ser humano, então, que a cabeça dela fica abalada, que os pensamentos, ela pode evoluir com depressão, ansiedade, que a gente tem que cuidar disso também, que isso também é doença, né? Exatamente. Tem que ver o paciente como um todo, né? Não pode esquecer do lado emocional, gente, porque quando o nosso emocional não tá bem, o corpo responde do mesmo jeito, tá? Nós somos um ser único, né? E corpo e mente tem que estar em sintonia. E a família precisa ajudar, né? Precisa incentivar, precisa dar apoio, precisa segurar a barra. Claro. Né? Não, muito importante o suporte da família. E estar sempre junto, sair, tirar de casa, estimular. Quanto menos restringir a pessoa, mesmo com algumas sequelas, inserir ela no dia a dia da família, no funcionamento normal da família, mesmo com suas limitações, se tiver, né? Muitas pessoas não têm, muitos pacientes não têm limitações tão graves, mas se tiver, tentar limitar o mínimo possível para que ela também possa se desenvolver mais plenamente possível. Né? E como são jovens, né, começa às vezes muito cedo, porque aí a pessoa pode querer parar ali, né, não vai para uma faculdade, acha que vai parar tudo que tinha de planejamento nessa fase difícil que é a adolescência, e fala, gente, meus planos foram por água abaixo. Não, ainda está ali, ó, fazendo faculdade, o apoio da família, diz que o apoio da família é muito importante. Então, seguir, né? Sim, e com tratamento adequado. E
a doença normal, não aquelas mais graves, a pessoa consegue ficar bem com um mínimo de sequelas. E se você não for lá, ninguém nem vai perceber. Não está escrito na testa, né? Exatamente. Não vem um carimbo escrito, tem esclerose. E essa palavra, esclerose múltipla, a esclerose vem com uma carga de preconceito, né? Uma carga, um tabu. Antigamente essa doença não era tão bem conhecida, antigamente não tinham tantas medicações boas para essa doença. Então se criou aí uma coisa ruim ao redor dessa doença que até é bom a gente conversar disso hoje para desconstruir um pouquinho, entendeu? Hoje a gente consegue um bom controle, os pacientes conseguem ficar bem, com sequelas, poucas sequelas, funcionalmente muito bem. Tirar um pouco esse estigma que existe da palavra, que o Wendel falou, né? Ah, tem esclerose. Fala, nossa, né? Já tem lá uma sentença de morte. Não é assim, tá? Tem tratamento, tem como controlar a doença, tem que tomar a vida que segue, claro, com as suas restrições aí, cuidando da saúde, que é super importante. Todo mundo, né? Precisa tomar sol, né, doutor? Como é que faz as branquelas aqui, que ficam vermelhas? Vitamina D, tem que tomar um pouquinho, Tem que tomar um pouquinho de sol, né? Preciso colocar o sol no meu cardápio diário. Lembrar daqueles períodos, né? Tem o sol que pode tomar de cápsula, né? Lembrar dos períodos mais adequados, né? Até as 10 horas e após as 16. Pois é, senão aí você aumenta a vitamina D, mas vem junto alguma alteração de pele, quer dizer, não queremos também, não queremos nada disso. Deixa eu fazer um intervalo rapidinho, vamos ver depois aqui como é que volta no intervalo nosso forninho aqui, nosso frango, mostrando pra você todas as etapas dessa delícia, que é frango com linguiça ao molho barbecue, tá bom? E também no próximo bloco tem artesanato, fica ligadinho com a gente. Amor não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, e eu tô aqui no artesanato hoje sozinha, ó. Porque na verdade nosso artesanato já está gravado, a gente foi lá conhecer o estúdio, o ateliê da Edi. Um beijão pra você, e ela vai ensinar você uma técnica de patchwork. Confere comigo. Amor não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui direto do ateliê de pano para o Tintim por Tintim. Hoje a gente vai contar, tintim por tintim, como fazer uma tira que nós denominamos como seminole. Essa peça tem o nome de seminole porque é baseado nos índios americanos que usavam roupas assim, com esse estilo geométrico. Nós vamos começar então, eu vou deixar ela aqui para vocês ficarem vendo. Nós vamos começar aqui com 2 blocos de tiras, usando 3 cores. A primeira tira todas as tiras têm 45 centímetros, tá? A primeira tem 6 centímetros de largura, a segunda 3 centímetros e a terceira 6 centímetros de largura. Repito, comprimento 45 centímetros. Nós vamos fazer 2 blocos desse 45 centímetros. Vocês podem observar que aqui eu fiz uma escadinha. Daqui a pouco eu explico por que essa escadinha. Eu vou costurar aqui uma tira na outra. Ela vai ficar assim. Vocês podem observar que essa tira aqui, ela está com a escadinha para cá. Então eu vou fazer 2 blocos, um com a escadinha aqui, outro com a escadinha aqui. Tá certo? A mesma medida, 45 cada tira, 6 centímetros, 3 centímetros, 6 centímetros. Tá ok? Agora eu vou para a máquina e vou fazer a costura desse bloco número 1 aqui. Tá certo? Sempre usando o pezinho de máquina, que é a nossa medida. Aqui, olha, pezinho de máquina, tá ok? E vamos fazer toda a costura até o final dessa tira, que nós vamos chamar de bloco número 1. Agora a segunda que nós vamos costurar aqui. Direito com direito. Se a Poliana estivesse aqui, ela já diria direito com direito, não é?
que é uma liçãozinha básica nossa. E vamos costurar até o final da tira. Enquanto eu costuro, eu já comento com vocês. É uma tira que vocês podem colocar numa toalha de rosto, uma toalha de banho. Então vamos lá. Então aqui nós tivemos a tira número 1 com essa escadinha para cá e a tira número 2 com a escadinha para cá, certo? Agora, nós precisamos passar isso aqui a ferro para que a gente possa deixar isso bem lisinho, tá ok? Então, aqui nós já passamos. Eu queria tentar alfar a escadinha que foi feita. Aqui eu dobrei para dentro quando eu passei, tá? Olha, para dentro. E essa daqui eu abri, ó. Se vocês fizerem isso, fica mais fácil para a gente fazer a junção depois. Agora, nós vamos fazer uns cortes com 45 graus. A minha régua me proporciona o 45 graus aqui, olha. Eu coloco e vou proceder ao corte. Quem não tem essa régua em casa, o que pode fazer? Daqui até aqui, marca 6,5 cm. Se você marcar esses 6,5 cm aqui, olha, 6,5 vai dar aqui, você vai colocar aqui e já nessa ponta e você vai conseguir cortar no 45 graus. Então, observem que a régua está desse lado aqui, indo para a direita. Eu vou cortar aqui, a partir daqui eu vou cortar fatias, eu chamo de fatias, de 5 centímetros. Aí eu coloco a régua. Quem não tem a régua, é só medir 5 centímetros aqui, olha. Aqui. Tá certo? Então, vamos cortar aqui. O tamanho dessa faixa é o suficiente para a gente fazer uma toalha de rosto em torno de 48 a 50 centímetros. Esse vai dar mais uma. Perfeito. Por isso que nós fazemos a escadinha, como eu comentei, para que a gente não gaste tanto tecido. É simplesmente por isso. Mas se tiver dificuldade para fazer essa escadinha, deixe os tecidos retos, não tem problema. Bem, então a régua estava aqui, agora para esse lado, o 45 graus, ele vem para cá, olha, indo para a esquerda. Vamos colocar bem no cantinho aqui. Tiro, eu vou eliminar esse pedaço e vou fatiar novamente de 5 em 5 centímetros. Você pode estar marcando com um giz, com um lápis e cortar com uma tesoura, sem problema. O cortador facilita bastante, mas não é todo mundo que tem ou que está no momento com ele na mão, né? 5 em 5 até o final da nossa faixa. Mais uma. Vou deixar essa daqui que falhou, mas de repente a gente utiliza, tá? Agora nós vamos fazer a montagem. Aqui tá o bloco número 2, o bloco número 1 eu separei aqui, né? E vamos intercalar uma fatia do bloco número 1, uma fatia do bloco número 2. Uma fatia do bloco número 1, uma fatia do bloco número 2. E
e assim eu vou montar até o final. Já dá para ter uma ideia, né? De como tá saindo. Nós vamos para a máquina daqui a pouquinho. Isso. Já deu para ter uma ideia, tá? Vamos para a máquina agora. Vou tombar direito com direito aqui e vou fazer as costuras. Volto, vou pegar este aqui, olha, vou tombar aqui e fazer essa costura. E isso eu faço até o final das minhas fatias. Olha, tá prontinha a nossa faixa, tá? Vocês lembram que eu tinha separado uma? Olha, eu vou aproveitar porque para poder dar na toalha, né? Mesmo aqui vai haver uma costura, então eu vou poder fazer o aproveitamento dessa daqui. Então aproveitem todos os pedacinhos. Agora eu vou pro ferro, vou passar isso daqui, vou deixar bem certinho para que a gente possa fazer os cortes aqui desses excessos. Daí a gente já volta já, tá bom? Para dar na minha toalha, eu acabei colocando uma moldurinha para ficar mais bonitinho. 4 centímetros reto e coloquei aqui, tanto nessa ponta como nessa daqui, tá? Agora eu vou tirar os excessos aqui em cima. Eu vou utilizar a régua. Quem não tiver, é só fazer a marcação de tantos centímetros até aqui, olha. Ou então pôr uma outra régua qualquer, olha, e tirar todos esses excessos aqui, tá? Eu vou com o cortador, né, que para mim facilita, mas você vai riscar, se não tiver, e cortar com a tesoura. Você vai tirando isso daqui que você já vai observando como vai ficando limpinho o seu trabalho, como ele já vai aparecendo. Vamos do outro lado, aqui, vou tirar os excessos, ó, todas essas pontinhas aqui, ó. Mais um pouquinho. Esse aqui realmente não dá para aproveitar. Isso. Aí nós já temos a nossa faixa. Eu vou até pôr na toalha para que vocês possam ter uma visualização aqui bem legal. Olha só. Presente ótimo, tá? Então, para finalizar isso daqui, eu botei uma tirinha. Ela tem 6 centímetros, ela tá dobrada, eu passei no ferro. Eu vou costurar essa tirinha aqui embaixo, vou costurar aqui. Vou pegar essa outra tirinha também de 6, olha, dobrada, passei no ferro para ela ficar bem legal. Vou costurá-la aqui, uma em cima e uma embaixo. Vou para a máquina novamente, tá? Aqui está a nossa toalha. No caso, eu escolhi toalha, mas vocês podem colocar num guardanapo de cozinha, vocês podem colocar numa bolsa, né?
E nós vamos alfinetar tudo. Eu costumo fazer isso aqui à mão. Eu acho que fica um acabamento muito legal. Eu acho que fica um acabamento mais perfeito, tá bem? E vamos fazer do outro lado também. Se você quiser colocar uma renda aqui embaixo, alguma coisa a mais, você também pode fazer isso. Também fica interessante. Essa aqui tá uma cor bem escura, então talvez uma renda vá ficar muito claro a renda em relação à toalha, tá? Eu acho que só essa tira de seminole já representa bastante numa toalha, tá bem? Aqui vocês podem fazer, então, pontinhos à mão, ou vocês podem costurar a máquina essa volta toda, tá? Eu queria dar uma dica também, a toalha de rosto, de banho, o que quer que seja, vocês têm que lavar essa toalha por 2 até 3 vezes, porque com esse tipo de barrado que ela tem aqui, ela dá uma encolhidinha, e isso pode fazer com que você perca o seu trabalho. O nosso trabalho de hoje é esse daqui. Eu só vou finalizar a mão, então eu vou demorar um pouquinho. E aí a gente vai voltar lá pro tintim por tintim para ver mais outras dicas. Espero que vocês tenham gostado. O ateliê fica aqui na Avenida 13, ruas 14 e 15, 1514. Espero vocês. Um beijo. Até mais. Tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, gostou do artesanato? A gente amou a sugestão da Edi. Lindo. Vou colocar tudo lá na íntegra para você no Facebook também, tá bom? Para você rever e fazer com muito carinho essa técnica de patchwork. Um beijo, Edi. Saudade, arrasa, viu? sempre arrasa. Tô aqui na cozinha porque a gente quer mostrar para vocês quantas etapas você fez de ida e vinda nesse intervalo. Aqui já tô na terceira, na última. Olha, que já caramelizou tudo. Tô querendo erguer a forma, gente. Tá quente pra dedéu. Não tá quente pra dedéu. Mas fica bem caramelizado, né? É. E aí agora a gente dá a última pincelada, forno e depois contrabraço nessa maravilha aqui. Ó, eu adoro molho barbecue, gente. Se não gostar, nem adianta fazer esse prato. É uma delícia. O barbecue, pra quem nunca comeu, gente, é aquele molho que fica um pouco picante. Isso. Com um gostinho de defumado, assim, que é um aroma, na meio verdade, adocicado, né? Mas adocicado doce, também. Porque ele tem açúcar mascavo, docinho do ketchup. Então, ele é um doce, é um molho né? bem gostoso, mas tem gente que pode ser que não goste, né? Lógico. Agora, mas última do forno. Nós aqui, acho que adoramos. Adoramos. Deu certo a receita na época certa. Vou abrir pra você aqui, Vamos Celso. Lá. Agora é esperar caramelizar a última mais aqui e a gente monta o prato. Aproveita e mostra aqui a nossa tábua, que tem tanta gente ligando e perguntando, mandando recadinho, né? É legal essa tábua aqui, Polly, porque ela é proveniente de poda, ou se a árvore cai por raio, ou se é remoção, nenhuma é cortada. Ninguém tá explorando as árvores para fazer tábua, né, gente? E essa aqui, sabe que madeira que é essa? Você já me falou. Uma jaqueira. Olha né? só, olha que gente. bonita, né? E então a gente tá... E ela deixa assim, natural, né? Essa daqui é natural. A gente tem outras também de jatobá, de ipê rosa, mas tudo proveniente de queda ou remoção, autorizado pelo IBAMA, porque inclusive tem a história da árvore, onde ela estava, onde foi pego, tudo, né? E essa daqui é natural, eu gosto dessas fatias, assim, essa aqui é a fatia de um galho bem grande, né? E tem umas que são mais bonitinhas, pode servir sushi, alguma coisa, se você quiser fazer um tampão de um balcão em casa. Então, esse aqui é só entrar em contato conosco que a gente tem qualquer tipo de tamanho e também de madeira aqui para poder fornecer. Feito bem em legal. 2 panelas, viu, gente? Isso, ó, tem até aqui, ela tem um lugarzinho que eles fazem aqui, ó, pra você tá pegando, tá vendo? E é super fácil, você depois e que usou, já ensinou a lavou. Aí, de uma vez por semana você passa, você coloca o limão, coloca o sal, depois espreme limão e esfrega com o próprio limão, assim, ó.
Isso, vai sai secando e joga água quente. É, Uma e vez depois por de secar, aí você besunta ela com azeite. Vai Aí hidratar. vai hidratando a madeira. Pra não lascar, pra não ir, entendeu? Aí você hidrata ela com azeite. É só entrar E em é pra contato vida conosco. toda. Se você deixar ela bem limpinha, cuidar da sua tábua de uma Vai embora, passa as gerações. Só não pode ir cortando as coisas e largando lá, né, gente? Exatamente. Pode. Aí fica... A gente já viu. Vamos voltar aqui com o Dr. Renato pra gente falar mais um pouco da questão da esclerose. Bom, a gente já falou somente das mulheres, né, doutor? Sim. Esse paciente que vai ter que tem essa doença que é autoimune, ele vai tomar esse remedinho aí, né? Provavelmente por um bom tempo, se não a vida toda, né? Para a vida toda, né? Sim. Isso é muito importante ter a constância, né? Sim. É um dos maiores erros, inclusive, né, do paciente que tem esclerose múltipla é abandonar o tratamento, né? Porque a gente já conversou, né? Aumenta muito a chance de ter novo surto, vai aumentando. E a pessoa as sequelas. pode regredir um quadro que ela já vinha acompanhando, estava ali num quadro de estabilidade, abandona o tratamento de alguma coisa, regride aí, que ela vai ficar com mais debilidades. Exatamente, né? Regride, fica com mais debilidade. Então, uma das coisas mais importantes é a aderência ao tratamento. Tem até algumas medicações que não são oral, né? Algumas medicações que são aplicáveis, subcutâneas. Opa! A Lê tá fazendo arte aqui. Tava no porão, fazendo arte no porão. Caiu uma panela, gente, uma mas não era com panelinha. comida não, tá? Que a gente guarda aqui debaixo. Foi esse nosso tropeço aqui hoje. Então tem A gente estava falando, né, medicamento... das vias de administração, que essas medicações elas causam efeitos colaterais também. Então, mas o importante é não deixar de usar a medicação. Demora muito para conseguir o medicamento ideal para a pessoa, porque a gente sabe quando começa a tomar um medicamento, né, de controle, às vezes uma dose que é para um é a mesma para mim, até conseguir achar e entrar nessa estabilidade demora muito. Normalmente aquela doença a mais indolente, a forma clássica, não aqueles casos tão graves, tão refratários, a gente consegue acertar a medicação, não demora tanto não. 6 meses, 1 ano, a pessoa já está com a medicação que ela vai usar por um bom tempo. Agora tem aqueles casos muito mais graves, mais refratários, mais intensos, que às vezes a gente demora para achar a medicação, até ter que usar já a medicação, a última escolha, vamos dizer assim, né? Para começar o tratamento de uma vez, porque a doença é com uma alta carga lesional já logo no início. Então tem casos que a pessoa já entra quando consegue, fechou o diagnóstico que é esclerose, já está grave. Já tem casos que a gente fecha o diagnóstico de esclerose, começa a investigar e já vê que ela tem alta carga lesional, muitas lesões já no sistema nervoso central, algumas dessas lesões até podem não ter dado sintoma, podem ter passado desapercebidos, sintomas muito frustros, mas com uma alta carga lesional, normalmente a gente já entra com um tratamento mais agressivo para a doença. Entendi. Hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, é uma doença grave, tem tratamento, tem como ter qualidade de vida, mas não pode descuidar, tá bom? Você precisa ficar atento, a gente precisa ficar atento aos sintomas, né, doutor? Tem, assim, diferença de conseguir diagnosticar antes, a pessoa vai deixando, ou a esclerose é aquela doença que não dá, que tem que correr pro médico mesmo? Normalmente os sintomas dela, você vai correr pro médico. Corre, né? Alteração que você não se espera em pessoa jovem, isso, né? Tudo que a gente falou, diplopia, alteração visual, imagina você tá bem... Em 2, 3 dias perde a visão de um olho. Você não vai deixar sem ir pro médico, né? Não é uma coisa como um diabetes, que vem quietinho, uma pressão alta, que vem ali quietinho, comendo pelas beiradas, né? Exatamente. Não pode também negligenciar os sintomas, né? Que a gente vê isso muito, né? As pessoas têm o sintoma e não procuram um médico, mas essa é uma das doenças que normalmente não acontece. E existe alguma diferença, assim, de quando começa na pessoa mais jovem ou na pessoa já lá perto dos 50, no caso das mulheres, de ter diferença? Com 50 já vem mais grave ou não tem nada a ver em relação à idade? Não. Se começar muito jovem, tem casos até que tem crianças que têm a doença, né? Pode ser uma forma mais agressiva, mas não. Normalmente é muito variável a manifestação dessa doença aí para essa faixa etária. Entendi.
É uma faixa grande, né? Dos 15, mais ou menos, aí até os 50 é um período bem grandão pra gente ficar preocupado, atento, né? E ela se concentra mais logo nas primeiras décadas dessa faixa, né? Então, ali 20, 30 anos, desse intervalo é o período de maior incidência. Olha. Pois bem, gente, espero que você aí de casa tenha aprendido com a gente também. Quanto descobrir, né? Quanto antes é melhor, começar o tratamento, não pode abandonar o tratamento, tem que cuidar, né? A família tem que estar perto, tem que apoiar, porque aí dá certo. Sim, claro. É mais fácil cuidar todo mundo junto e dividir o peso, a responsabilidade, né? Do que uma pessoa só arcar com tudo isso. Exatamente. Renato, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente. Vai aparecer na tela aí para o pessoal ver o contato do Dr. Renato Natalino, neurologista, né? Médicos novos chegando aqui, a família já tem, né? Tem, meu pai, minha mãe. Família toda aí de médico e a geração nova chegando, gente, trazendo aí mais conhecimentos, né? Com acesso a tudo que tem de novo. Sim, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, falar um pouquinho e falar de uma doença relevante e desconstruir um pouquinho de alguns estigmas que tem com relação à doença aí. Muito bem, gente, sem preconceito, tá bom? Ela existe, não tem como fugir, tá? Ela existe, a gente tem que aprender a lidar com ela. E quem tem casos na família, sejam solidários, caridosos, tá bom? Família mesmo, para ajudar a pessoa que está passando por uma fase não muito fácil da vida. Doutor, a gente já vou trazer para você experimentar também, tá? Que aqui a gente compartilha o prato, viu? A gente não experimenta sozinho, não. Tá bom? Deu tempo, Celso? Deu, nossa, olha isso. Tava só esperando aqui, ó. Pois bem, gente. Que delícia. Deixa eu falar, hoje já falei que a semana toda eu tô de Jaque Modas, né? Tem que tomar cuidado com esse molho barbecue aqui na minha você vai ter que comprar, hoje. Né? Que pena. Que dificuldade, né? Essa coisa linda. Olha lá, hein? Ó. Assim, franguinho, cebola, tomate, linguiça. Pãozinho. E o pãozinho aqui, né? E mais barbecue. Escada, né? Por que não? Vamos experimentar? Vamos lá, Alessandra. Vamos lá. Que lindo, Celso. Você pode pôr em cumbuquinhas também individuais, tá aí, né? Fica legal. Pegar essas linguicinhas aqui. Essas linguicinhas aqui. Estão douradas, né? Fica dourada, fica... Nossa, o aroma aqui tá... Dá uma caramelizada mesmo, né? Olha, agora que eu peguei o franguinho, eu senti o... Como chama? A erva doce. A erva doce. Dá um toque, né? É porque faz assim, o barbecue... E olha que eu sou resistente à erva doce, não te contei. Aê, mais um desafio. Ela ficou quietinha, não te contei. Fiquei quietinha que eu tenho que cimentar, né, gente? Ficou quieta. Mas olha, com frango é outra coisa de erva doce. Não tem nada a ver com a erva doce, do bolo, aquela coisa aí, salgado no frango. Ficou justamente porque o que acontece? O barbecue, tudo bem, é estrela, mas não pode sobressair todos os sabores, né? Aí tem você consegue sentir o tempero do frango, né? E aí com o barbecue junto, né? E esse pãozinho assim, ó, com barbecue... Só isso tava bom já, né? Pra ficar assim, numa tarde ali, conversando com os amigos, né? Uma boa descendente de italiano, não precisa mais nada, né? Pão. Um pãozinho italiano. Bom demais, gente. Ficou muito E com o gostinho daquele, né? Que a gente... Aquele barbecue famoso, que a gente come com a costela lá, né? Naquele lugar. Ali pertinho. Agora tem aqui pertinho, pra ficar. Vamos fazer uma costelinha aqui um dia, né? Vou esquecer da batata rústica, fazer no air fry aí, vamos lá. A batata rústica dá pra colocar umas ervas junto, né? Isso, nossa, delícia. Gente, delicioso. Se você não gosta do barbecue, boa, né? Dá pra fazer essa combinação, aí não coloca o molho barbecue, vai ficar, lógico, um frango com linguiça, né? Com gostinho da laranja, com a erva doce, vai ficar bom também. Mas com barbecue... E dá pra fazer espetinho também. Se quiser, espeta tudo e faz na churrasqueira e vai pincelando o barbecue. Dessa receita, que assim, são ingredientes que nós, né, utilizamos em casa e de repente para sair daquela coisa, né, daquela mistura tradicional que todo dia a gente faz e todo mundo vai, né, é o bife, é o frango, é a linguiça. Então faz aí, ó, uma coisa que são com os ingredientes fáceis
E vai surpreender todo mundo, né? Com certeza. Linguiça com barbecue tá demais. Gente, eu tô amando. Pode Tá fazer. delicioso. Manda foto. Vou encerrando o Tintim por Tintim de hoje por aqui. Deixando um beijo enorme pra vocês. Lembrando que tem o nosso Facebook, tá? Tintim por Tintim. E o nosso Instagram, @tintimportintimtv. Tem sorteio lá. Pra concorrer, você tem que curtir a foto, tá? Tanto no Face como no Instagram. Não precisa curtir, pode curtir todas as duas. Mas curtiu na uma já tá concorrendo, tá bom? Isso. Não tem rede social, não tem Face, não tem Insta, não tem problema. Liga pra cá, 2111 7000. Deixa o nome aí com a Damares, com a Jaque, com a Ingrid, vai participar também. Ou manda mensagem pelo WhatsApp. É tecnológico, mas não gosta de rede social? Manda no Zap. Isso. E coloca no sorteio do Tintim, que a gente coloca, tá bom? Não esquece de deixar o nome lá, que no Zap só aparece o telefone pra gente. É, isso aí. Colocar o nome, E o lembrar bar. isso aí. Isso mesmo. E amanhã, quinta-feira, tem mais Tintim por Tintim. Espero vocês ao vivo a partir das Panela 11. doce amanhã. O que você vai fazer, Ale? Ó, eu tô com umas ideias aí, acho que vai ter coisa com chocolate, gente. Coisa boa, eu já sei. Surpresa, surpresa. Mais uma delícia pra gente aprender Delícia. e experimentar aqui. Beijo grande, tchau, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, fiquem com Deus.